Bom dia a todos, sou Valéria Vieira, psicanalista com deficiência visual total. Mais ferenciana que Ferenc, então sou interlocutora, pensadora, representante e representável do seu representável. Vamos falar hoje sobre a psicanálise propriamente dita. Aquela pergunta dele que ele se faz todo dia de manhã. O que é ser psicanalista e quem é essa tal senhora psicanálise? Quem é essa tal senhora psicanálise? Ser psicanalista para mim é Sándor Ferenc, ou Ferenc Sándor. Adoro essa inversão húngara. E essa senhora psicanálise, quem é? Essa senhora psicanálise é a psicanálise freudiana, psicanálise clássica, porque Freud criou a psicanálise, dando voz às histéricas num primeiro momento, e hoje tem uma concepção sobre as histéricas, que não existe mais histérica, que está ultrapassado, mas isso é uma outra questão. E aí, ele deu voz às histéricas, então aí você tem disso a teoria do trauma, que depois a gente vai falar. E num segundo momento, o segundo pilar da psicanálise é o Édipo, o complexo de Édipo, do qual, segundo Nasio, nenhuma criança escapa. E ele tem razão. Freud já nos ensina isso. Então, essa questão do Édipo, nos 3 ensaios da teoria da sexualidade de Freud, de 1905, ele traz para a gente o outro pilar da psicanálise, que é o Édipo e a questão da sexualidade. A sexualidade do ponto de vista psicanalítico. E aí, então, você tem, dentro disso, as pulsões. Nós somos pura pulsão. Pulsão de vida e pulsão de morte em Freud, e a passividade em Ferenc. Então vamos falar um pouquinho de Ferenc. Então, você tem as pulsões. Quando você está naquele dia que você não está legal, que só quer ficar na cama, que você está achando a vida chata, e você até acredita que você está em depressão, que é o senso comum, é a pulsão de morte. E quando você está naquele dia que você está vendo a vida toda cor-de-rosa, que está tudo maravilhoso, ou então está tudo em dia, pulsão de vida. A pulsão de vida e a pulsão de morte se intercalam. Elas se alternam, uma depois da outra. Se isso acontecer com frequência, se a pulsão de morte ficar presente frequentemente, aí a gente busca o analista. Então, nós somos pulsão. E aí, a psicanálise freudiana, então, ela é pulsional. Ela é baseada no dentro, no indopsíquico. Indo quer dizer dentro. Então, psicanálise pulsional. Mas Ferenc, com a sua magistralidade, com a sua competência, com a sua delicadeza, uma delicadeza contundente, por isso que Ferenc nos ensina que existe a psicanálise relacional, que é a relação, a minha relação com o outro. Então, a psicanálise freudiana, que é pulsional, mais a psicanálise relacional de Ferenc se completam. Por isso que no meu TCC eu defendi essa conexão Ferenc-Freud, Freud-Ferenc, que os intérpretes já tratam disso, mas o meu feeling psicanalítico me trouxe essa certeza. Então nós temos a psicanálise das relações, que ela não descarta a psicanálise pulsional. Muito pelo contrário. Tanto é que Ferenc, no seu texto Psicanálise e Pedagogia, que trata do relacional, da educação, da criança na escola, do outro na sociedade se socializando, ele diz, a educação, ela impede que a criança se relacione adequadamente com as suas pulsões, porque a pulsão é algo ruim. Então, para vocês verem o quanto a psicanálise pulsional e a relacional, na verdade, são uma só.
são uma só psicanálise. Então, deixo para vocês pensarem essa questão da psicanálise pulsional freudiana, que completa e que se completa com a psicanálise relacional ferenciana. Ele não descarta as pulsões, muito pelo contrário. Ele tem textos maravilhosos. Na Thalassa, ele vai explicar, ele vai desmembrar essa questão das pulsões para a gente, até chegar na pulsão que... O que justifica a pulsão de morte e a torna mais completa é a passividade inference. A passividade é o inorgânico, a necessidade da gente ir para a inércia, da gente ir para o esgotamento. Quando a gente dorme, a gente fica passivo, porque a gente volta para o útero materno, Thalassa. Então, na Thalassa, ele vai tratar das várias pulsões, as pulsões parciais, que a gente estuda na psicanálise, fase oral, fase anal, fase fálica, latência e genital, e vai tratar das pulsões dos órgãos. Isso só Ferenczi faz. E a gente vai entender que a pulsão de vida e a pulsão de morte, em Freud, e a passividade em Ferenczi interferem nas relações que a gente tem com o outro, nas questões relacionais. A relação que você tem no seu trabalho, com seus amigos, com seu marido, com o pessoal da escola. Então, as duas psicanálises são uma só, elas se completam. Essa divisão talvez seja uma divisão pedagógica, tá? Deixo para vocês essa reflexão sobre psicanálise. A senhora psicanálise. Quem é a senhora psicanálise? Ela é pulsional e relacional. Relacional e pulsional. As duas se anfimixizam, elas se misturam, mas elas não perdem a característica, as suas características individuais. A psicanálise pulsional tem uma característica e a relacional tem outra característica, e as duas se misturam, elas se mutualizam, como Ferenczi gosta, elas se completam. Tá? Deixo essa reflexão para vocês. Deixo meu telefone para análise pessoal dos candidatos a analistas em Ferenczi, para análise ferenciana propriamente dita, para supervisão e mentoria e para o grupo de estudos Ferenczi Ensina Ferenczi. 19 981 10 1891. Obrigada a todos.